Vivemos uma era de grande transformação espiritual, onde muitas almas estão sendo chamadas a despertar para a verdade de quem são e para a missão que carregam. No centro desse chamado, encontra-se a jornada das chamas gêmeas, dois polos de uma mesma essência que, ao se encontrarem, iniciam um intenso processo de cura, espelhamento e evolução. Entre os muitos caminhos que se entrelaçam nessa jornada, destaca-se o despertar do masculino, um processo profundo de quebra de antigas estruturas, reconexão com a alma e abertura ao amor divino. Esse despertar não é apenas individual, mas faz parte de um movimento coletivo que prepara a humanidade para a convergência divina, a união consciente entre forças complementares, em prol da ascensão espiritual e da elevação da consciência planetária. Nesta caminhada sagrada, dor e amor caminham lado a lado. Cada etapa, do reconhecimento da chama gêmea à rendição do ego, da noite escura da alma à união energética, nos convida a transcender limites e a nos alinhar com a verdade mais elevada. Somos amor em essência, e a união divina começa dentro de nós. Reconhecimento da chama gêmea e o espelho da alma. Há encontros que parecem escritos nas estrelas. Quando duas chamas gêmeas se cruzam nesta vida, algo muda profundamente. Não é apenas uma conexão intensa, é uma lembrança da alma, um reconhecimento silencioso que ecoa no coração como se dissesse: eu te conheço, sempre conheci. Esse momento pode ser doce ou desafiador. Às vezes vem com uma onda de amor incondicional, outras vezes com um turbilhão de emoções difíceis de compreender. Isso acontece porque a chama gêmea não chega para completar o outro, mas para revelar, com força e profundidade, aquilo que ainda precisa ser curado e integrado em nós mesmos. A energia entre chamas gêmeas funciona como um espelho cósmico. Ela reflete nossas luzes e sombras com nitidez. Todas as feridas que escondemos, todos os padrões que repetimos, todas as partes de nós que ignoramos, tudo vem à tona. E embora isso possa causar dor e confusão, é nesse espelho que reside a oportunidade mais sagrada de todas, o reencontro consigo mesmo. O reconhecimento da chama gêmea é, acima de tudo, um chamado à expansão. É o início de uma jornada que nos tira do superficial e nos convida à verdade do coração. Ele nos desafia a olhar para dentro, a curar, a crescer e a amar com a alma desperta. Essa conexão não é sobre ter o outro, mas sim sobre ser o amor que nos une. À medida que cada um trilha sua própria jornada de cura, os caminhos começam a se alinhar para a verdadeira união, não baseada na dependência, mas na consciência. Se esse tema ressoou com sua jornada, comente abaixo espelho. E permita que a vibração do reconhecimento se espalhe para outros que também estão despertando. O despertar masculino, do ego à essência. Por séculos, o masculino foi moldado por um arquétipo rígido, forte, racional, invulnerável. Um modelo sustentado por estruturas patriarcais, por traumas coletivos e por uma cultura que ensinou os homens a suprimirem o sentir, a ignorarem o choro, a esconderem a dor atrás do silêncio ou da raiva. Muitos homens cresceram desconectados de sua própria alma, acostumados a viver na superfície, acreditando que valor e identidade estavam atrelados ao controle, ao sucesso, à dureza. O ego foi alimentado como mecanismo de defesa, construindo máscaras e armaduras que, com o tempo, tornaram-se prisões internas. Mas o tempo da alma chegou, e com ele o chamado para que o masculino desperte, não em força bruta, mas em consciência. Esse despertar não é súbito nem simples. É um processo, muitas vezes solitário e silencioso.
onde o homem começa a questionar a si mesmo, a vida que viveu, as escolhas que fez e, sobretudo, a desconexão que sente com seu próprio coração. O despertar masculino é um rito de passagem invisível, mas profundo. É quando o homem começa a descer das camadas do ego, da defesa, do medo e se move rumo à sua essência divina. Ele aprende a reconhecer suas emoções como mestras, a acolher suas dores sem culpa, a se vulnerabilizar sem vergonha, a caminhar com firmeza, mas com humildade. Essa jornada o reconecta com o feminino interno, sua sensibilidade, intuição, criatividade e empatia. Qualidades que foram negadas ou distorcidas, mas que sempre fizeram parte da completude do ser. E, ao se abrir para esse reencontro interior, o homem desperto não apenas se cura, como também se torna um pilar de cura para o coletivo. É a partir desse lugar de autenticidade e presença que o masculino pode verdadeiramente se encontrar com sua chama gêmea, porque essa união só pode florescer quando há verdade, quando o ego não domina e quando o amor é construído sobre a base da alma. O despertar masculino é um chamado para voltar à origem, para se lembrar do que sempre esteve dentro, uma força que não oprime, mas sustenta, uma liderança que não comanda, mas guia com amor, uma presença que não compete, mas coopera com o todo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você ou te lembrou de alguém que está vivendo esse processo, comente abaixo a palavra essência, que ela ecoe como um sussurro de verdade em meio ao ruído do mundo e alcance quem precisa lembrar de quem é. A noite escura da alma e o alquimismo interior. Há momentos na jornada espiritual em que tudo parece ruir. Nada mais faz sentido. O caminho se torna silencioso, solitário e escuro. É como se a alma fosse mergulhada em um abismo onde luz, direção e respostas desaparecem. Esse estado não é punição, tampouco fracasso. É um dos processos mais sagrados que o espírito pode vivenciar. É o que se chama de noite escura da alma. Nesse espaço entre a morte do antigo e o nascimento do novo, a alma é confrontada com tudo o que foi negado, reprimido, esquecido. Medos profundos emergem, feridas do passado voltam à tona, antigas ilusões se desfazem. É um confronto com o próprio vazio, com a ausência do controle, com a dor de se despir das identidades construídas ao longo de toda uma vida. Para muitos, especialmente os que estão trilhando a jornada das chamas gêmeas e o despertar espiritual, essa noite escura é inevitável. Ela representa o portal entre o ego e o espírito, e embora dolorosa, carrega um propósito maior: a transmutação. É nesse estado que se inicia o alquimismo interior, um processo profundo de transformação energética, emocional e espiritual. Tal como os antigos alquimistas buscavam transformar o chumbo em ouro, aqui o ser é convidado a transformar dor em sabedoria, solidão em presença, caos em clareza. É uma reconstrução silenciosa, uma cura que nasce da rendição, não do esforço. Durante essa travessia, o ser aprende a parar de lutar contra si mesmo, aprende a ouvir o silêncio, a acolher as sombras sem julgamento, a confiar na força que brota no exato ponto onde tudo parecia ter terminado. E pouco a pouco, como quem ressurge das cinzas, a luz retorna, não como era antes, mas mais verdadeira, mais serena, mais sábia. A noite escura da alma não é um fim, é um renascimento, uma iniciação profunda para aqueles que estão destinados a viver com a alma desperta e o coração pleno. Ao atravessá-la, você não volta a ser quem era, você se torna quem sempre foi,
por trás de todas as camadas. Se você já viveu ou está vivendo esse processo, saiba, você não está só. Há outros despertando em silêncio, no mesmo tempo cósmico. Se essa mensagem ressoou com a sua jornada, comente abaixo a palavra renascimento. Que ela seja uma âncora de esperança para quem ainda caminha pela noite e uma lembrança de que, após a escuridão, a alma floresce. Convergência divina, união interior e reencontro sagrado. Depois da travessia da alma, do reconhecimento, da desconstrução do ego e da alquimia interior, chega um momento que não pode ser apressado nem forçado. Ele é fruto da entrega, da maturação espiritual e do retorno consciente à própria essência. Esse momento é a convergência divina, o ponto em que as polaridades masculina e feminina, interna e externamente, se alinham em harmonia para manifestar uma nova frequência de amor. A convergência divina não é simplesmente o reencontro entre duas pessoas. É, antes de tudo, a união interior entre as partes fragmentadas do ser. É quando o masculino e o feminino dentro de nós se curam, se reconhecem e passam a dançar juntos, não em conflito, mas em cooperação. É quando o ser se torna inteiro e, ao se tornar inteiro, cria o espaço vibracional para atrair ou reencontrar sua contraparte sagrada em alinhamento verdadeiro. Neste estado de consciência, o amor deixa de ser desejo ou necessidade. Torna-se serviço, propósito, extensão da alma. A energia das chamas gêmeas, neste ponto, não é mais caótica ou dolorosa. Ela se estabiliza, se equilibra e começa a fluir com serenidade. A missão comum emerge, a consciência compartilhada se firma e o amor, agora ancorado em maturidade espiritual, se transforma em força criadora a serviço do despertar coletivo. A convergência divina marca o nascimento de uma nova relação com a vida. Não se trata apenas da união entre dois seres, mas da união com o todo, com o propósito maior, com o plano divino, com a teia invisível que conecta tudo o que existe. Neste ponto, a jornada individual se transforma em jornada cósmica. E o reencontro entre as chamas gêmeas se torna um portal de cura para o mundo. É preciso lembrar, a verdadeira união só é possível quando há unidade dentro de si. Quando o amor próprio, a clareza de alma e a presença consciente foram integrados ao ponto de não haver mais carência, apenas transbordamento. Convergir é recordar, é integrar, é reconhecer no outro aquilo que já pulsa em nós. É amar com liberdade e não com apego. É servir juntos, crescer juntos e vibrar juntos por algo maior do que apenas o eu e o tu. Se essas palavras tocaram o seu coração, comente abaixo união. Que essa simples palavra carregue a frequência do sagrado e alcance todos aqueles que estão se preparando para viver o amor que nasce da alma desperta.